Muito bem. A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, a terceira fase da Operação Acrônimo, que investiga o governador de Minas, Fernando Pimentel, a primeira-dama Carolina Oliveira e o empresário Benedito Rodrigues, conhecido como Bené. A Operação Acrônimo apura irregularidades no financiamento e na prestação de contas da campanha de Pimentel para o governo mineiro em 2014. Entre os alvos estão a casa do presidente da CEMIG, Mauro Borges, em Belo Horizonte. Assim como Pimentel, Borges é ex-ministro do Desenvolvimento. Bené, um empresário ligado a campanhas do PT, é o pivô da ação. No ano passado, foram encontrados R$113 mil em dinheiro vivo dentro de um avião que transportava o empresário, o que motivou as investigações da Polícia Federal. Uma das empresas investigadas, a MR Consultoria, teria pago cerca de R$2 milhões para a Oli Comunicação, empresa pertencente à primeira-dama de Minas Gerais, Carolina Oliveira. O valor é metade do faturamento da empresa dela, de 2012 a 2014. A defesa de Pimentel informou que, até o momento, não sabe as razões das buscas, mas que tomará as medidas necessárias assim que souber o motivo da operação. O governador sempre negou irregularidades. A casa do presidente da CEMIG, Mauro Borges, foi investigada, foi avaliada pela Polícia Federal. O que é a CEMIG? É o segundo maior orçamento do Estado. É como se fosse o segundo Estado em Minas Gerais. E esse trabalho da Polícia Federal tem de ser aplaudido. Não estou dizendo que eles são culpados, ainda é um processo de investigação, mas tem de ser aplaudido, porque podem falar tudo desse atual governo e desse ciclo do PT no país, mas que a Polícia Federal hoje age democraticamente e atingindo a várias esferas de poder econômico e político, ela age. E tem de agir mesmo, tem de investigar. Agora, a investigação não significa que exista dolo, que exista culpa. Tem de ser julgado primeiro. E foi aprovado na noite de ontem, em segundo turno, por 35 votos a 27, na Assembleia Legislativa, o projeto do governador Fernando Pimentel, que aumenta o valor do ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Agora o texto segue para a sanção ou não do governador. O texto foi aprovado sob fortes protestos. O projeto eleva de 25% para 27% a alíquota do ICMS sobre serviços de comunicação, como telefonia, internet e TV por assinatura. No caso da energia elétrica para consumidores comerciais e prestadores de serviços, a alíquota do imposto passará de 18% para 25%. Todas essas novas alíquotas estarão em vigor de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2019. Com esse aumento de impostos, o governo do estado pretende aumentar os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, que garante o custeio de programas sociais. Atualmente, para financiar esse fundo, está em vigor a alíquota de 27% do ICMS sobre bebidas alcoólicas, cigarros e armas. O retrógrado, nefasto politicamente, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi pego com as calças na mão. E ele reagiu hoje, ontem e hoje também, com irritação ao ser questionado se possuía contas na Suíça. A Suíça disse que ele tem 4 contas lá em bancos oficiais do país. E ele havia negado, até sobre a Bíblia, que teria contas naquele país. Cunha se recusou a falar sobre o assunto. Após a entrevista, a defesa do deputado divulgou uma nota afirmando que desconhece qualquer procedimento investigatório realizado na Suíça e, por tal razão, está impedida de fazer comentários acerca dos supostos fatos noticiados. Foi dito ainda que a defesa de Eduardo Cunha está pronta para prestar os devidos esclarecimentos que se façam necessários.
mas mantendo a sua postura de se manifestar exclusivamente nos autos de processos e caso formalmente questionada pelas autoridades competentes. Ele diz que não tem dinheiro na Suíça. A gente estava conversando aqui com o Ivan, né, Ivan? É só ele, se a gente achar o dinheiro, dividir com a gente, né? Mandar para a gente, largar a mão do dinheiro. Lógico que tem, né? Uma Suíça vai falar que um presidente da Câmara dos Deputados do Brasil tem 4 contas lá e não tem? Será que Suíça é tão vagabundo assim? Não acredito, não. Após se encontrar com a presidente Dilma, o vice-presidente Michel Temer voltou a dizer que acredita que a reforma ministerial vai ser anunciada mesmo amanhã. É uma novela. O vice-presidente cancelou o embarque para São Paulo, que estava previsto para o início da tarde, para ficar em Brasília e acompanhar os desdobramentos das negociações. Segundo um ministro aliado de Temer, Dilma está tendo dificuldades para chegar a um acordo com a bancada do PMDB na Câmara. Os deputados devem ficar com 2 ministérios. Além da saúde, eles também queriam portos, mas devem ficar com ciência e tecnologia. A presidente até sondou Temer para saber se Eliseu Padilha, da Aviação Civil, e Henrique Eduardo Alves, do Turismo, teriam interesse de ir para a pasta de Ciência e Tecnologia, mas foi avisada de que eles querem ficar onde estão. Deputados ligados à área de segurança e associações da Polícia Militar defendem na Câmara dos Deputados a adoção do chamado ciclo completo de polícia, que permite que a mesma corporação execute as atividades de patrulhamento, como é feito atualmente, e investigação, podendo oferecer provas ao Ministério Público para efetivar uma denúncia. A medida, no entanto, foi contestada por delegados, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. Para falar sobre esse polêmico assunto, recebemos o Coronel Alberto Luiz. Ele é especialista em segurança pública. Coronel Alberto Luiz, prazer em recebê-lo aqui novamente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, cara. E eu queria te falar sobre essa polêmica, né? Esse ciclo completo de investigação para a Polícia Militar, que é essa proposta que está provocando essa discussão lá na Câmara dos Deputados, e incorporar essa questão uma outra, né? Vários setores aí de análise de segurança, por exemplo, sociólogos, por exemplo, psicólogos, economistas, que estudam a questão da segurança no Brasil, que é uma questão muito grave. Inclusive, o programa que eu faço aqui na BH News, o Cena Política, vai debater isso na segunda-feira, essa questão de segurança no país. Uma enquete, aí, uma pesquisa publicada pela Folha de São Paulo, mostrou que a cada meia hora uma pessoa morre nas capitais do país. É muita gente, né? Durante esse programa aqui de hoje, 2 pessoas vão morrer em capitais no país. Então, muitas pessoas acreditam que deveria haver a fusão das polícias. Uma só polícia, um só objetivo, servir democraticamente a população. Me fale sobre essas 2 propostas. Primeiro que você está certo, o tema é da maior importância para toda a sociedade. Sem dúvida. E digo para você e todos que estão nos assistindo que o ciclo completo de polícia, esse debate que está ocorrendo na Câmara Federal, visa potencializar, fortalecer as instituições policiais. Não visa união, fusão, tá? Unificação. Eu digo que tem outras propostas nesse sentido, caminho. Existem PECs, né? Projetos de emenda constitucional nesse sentido, mas, na verdade, o que é mais saudável, plausível e de interesse benéfico para o cidadão é que possamos caminhar, né, de uma forma convergente, para uma forma convergente, a fim de beneficiar o cidadão com a aprovação na Constituição, porque também é um projeto, né, de emenda constitucional. Uma emenda à Constituição. Mudando a Constituição, permitindo que a Polícia Militar, que hoje faz
o trabalho de patrulhamento, de repressão qualificada, o trabalho de polícia administrativa e polícia preventiva, possa também elaborar o trabalho que nós estamos inicialmente discutindo, a elaboração do termo circunstanciado de ocorrência, evitando assim o retrabalho da Polícia Judiciária. Ou seja, nós inicialmente estamos nos adequando, preparados para atender aos crimes, dar encaminhamento com mais agilidade, com mais celeridade, aos crimes de menor potencial ofensivo. Era o setor da Polícia Militar, imagino que nacionalmente, defende essa PEC, né? Nós temos aqui até registrar a presença aqui, que está o Coronel Cirilo. Cirilo, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Agradecer a presença dele e já o cumprimentei e cumprimento novamente, né? Mostra que tem essa unicidade em torno dessa PEC. Agora tem esse outro lado, o pessoal da Polícia Civil e Federal se coloca contra. É uma briga aí de corporativismo, o que é? O que eu vejo é que as instituições, por exemplo, procuradores federais, procuradores estaduais, a magistratura federal e estadual, a exemplo disso eu posso citar a cidade nossa do interior, Campo Belo, uma juíza daquela comarca, ela já se posicionou favorável, inclusive adota que essa atividade na cidade, a fim de que o policial militar já leve em crimes de menor potencial ofensivo o fato registrado direto para que ela possa decidir, que ela possa tomar já medidas que o cidadão deseja. E eu digo que, com relação à Polícia Federal, eu também tenho conhecimento de que eles são favoráveis. Tanto é verdade que a Polícia Rodoviária Federal já está adotando a mesma postura de fazer registros de crimes de menor potencial ofensivo ocorrido em rodovias. Então, o que acontece? Nós temos, sim, uma discussão que vai ser importante para o cidadão, é isso que as instituições e o Legislativo está olhando e devemos sim observar para que melhoremos o patrulhamento, a celeridade da resposta que todo cidadão busca e, inclusive, a insegurança. A gente combata isso. Você mesmo citou no início da sua entrevista comigo a questão que nos apavora. Em crimes de maior gravidade, crimes violentos, nós teremos condições de permitir que a Polícia Civil se empenhe mais, que ela tenha mais condições para cuidar de crimes como a apuração de homicídios, a fim de que possamos, em conjunto, diminuir, minimizar muito essa sensação de insegurança das pessoas. Coronel Alberto, a gente já falou isso aqui várias vezes, e é importante repetir, né, que a atuação da Polícia Militar em Minas não pode ser comparada com outras polícias militares. Aqui a gente não vê denúncias graves como se vê em Rio e São Paulo. Sim. A gente teve um caso lamentável aí de um menino morto de 14 anos pelas costas, mas tudo bem, já passou, tudo bem, um caso isolado, porque a gente vê a polícia PM de São Paulo envolvidas em chacinas, jogando preso de cima de andar alto. A gente viu agora a polícia do Rio de Janeiro envolvida, forjando um flagrante, colocando a arma na mão de um rapaz lá morto. Está certo que era traficante, mas estava sendo forjado lá a morte dele. Não estou comparando com a polícia de Minas, que eu sei que é uma polícia diferente dessas outras. A gente não vê essas notícias sobre a polícia de Minas. Mas um projeto desse, com a atuação desses outros ramos da PM, daria credibilidade para um projeto desse? O que se busca é a celeridade, é melhorar o atendimento para o cidadão, e nós temos certeza que, por exemplo, a credibilidade ela vai se materializar no momento em que o policial não fique na porta de uma delegacia
por quase, em média, 482 minutos. Isso traduzindo em horas, são 8 horas aguardando para fazer registro. Ele podia estar patrulhando, né? Ele tendo esta possibilidade de fazer o registro e encaminhar direto para o juizado especial criminal, esse é o primeiro passo, nós teremos condições de liberar o policial para o patrulhamento. Essas ações inapropriadas, citadas por você, aqui nós apuramos... Citada pela imprensa, né? Aliás, eu não registrei, estou copiando a imprensa. Mas feito essa consideração, a nossa corregedoria ela é muito enérgica, os nossos policiais sabem como nós procedemos, não nos precipitamos, antecipamos nenhum tipo de comentário nesse sentido, mas a Polícia de Minas tem essa credibilidade porque ela busca apurar e com transparência dar resposta ao cidadão. Agora, o projeto, Carlos, nós esperamos que não tenha um maior dissabor entre as instituições, porque o que está em jogo não é vaidade ou poder, mesmo porque a interpretação da lei, a 9.099 de crime de menor potencial ofensivo, lá traz uma interpretação que deve ser feita, e é feita agora aqui pela cidade que eu falei, no interior de Minas, Campo Belo, extensiva e não restritiva, ou seja, a polícia, a autoridade de polícia é que, primeiro, tomar conhecimento, dará andamento ao fato de menor potencial ofensivo. São crimes com pena até 2 anos. E, inclusive, na Constituição Federal, não há nenhum tipo de poder, e sim atribuição, que pode ser também destinada à Polícia Militar, a fim de, como eu disse, fortalecer e potencializar as duas instituições, tá certo? Aí sim, o cidadão passará a ter credibilidade, ele vai ter mais confiança e ter mais segurança, porque as duas estarão fazendo em conjunto, tá, o trabalho efetivo, mais do que efetivo, eficaz para reduzir a criminalidade. Porque eu digo para você que está nos assistindo, que futuro nós queremos para nossas famílias, para os nossos filhos? Nós queremos que eles possam ter mais segurança, sobretudo que ele possa contar com as polícias com mais eficiência, aliás, com mais eficácia na sua atuação. E o primeiro passo importante a ser dado é discutirmos e avançarmos como muitos países pelo mundo, adotando, mesmo que tenhamos 2 polícias, mas adotando um ciclo completo de polícia, o que vai nos permitir dar uma melhor e maior agilidade e resposta ao fato criminoso, principalmente o de menor potencial ofensivo. Porque o mais gravoso, nesse primeiro momento, vai continuar na atribuição do delegado de polícia, que precisa ter mais disponibilidade de tempo para apurar os crimes mais graves. E isso é o que queremos. Ótimo. Tomara, coronel, que caminhe nesse ponto. Se é para resolver e melhorar, que ótimo, né? Que aconteça, né? Uma boa noite, prazer pela sua presença aqui novamente. Semana que vem nós estaremos aqui mais debatendo, conversando sobre as questões de segurança. Que tenhamos até um representante, né, da outra instituição, a fim de que possamos juntos aclarar para você que está nos assistindo, né, da Polícia Civil local, pontos controvertidos que possam se tornar convergentes em prol da eficiência das polícias e em prol da melhoria da segurança para você que nos assiste. Muito obrigado, coronel. Boa noite. Eu que agradeço. Olha, fique aí com a gente que daqui a pouco tem mais notícias, mais debates, mais jornalismo.